Gente, negócio jurídico anulável vai cair na prova de vocês. E o que eu quero que vocês saibam sobre negócio jurídico anulável, que para mim é a essência da essência do que a gente não pode deixar sem falar aqui, para que vocês acertem as questões. A gente estudou no primeiro dia do nosso Maratonando que os negócios jurídicos anuláveis, eles são negócios que foram praticados por agentes relativamente incapazes ou absolutamente incapazes? Relativamente incapazes. Então, os atos jurídicos praticados por aqueles com mais de 16 anos e menos de 18 anos são atos jurídicos anuláveis. Eu pergunto para vocês, os atos jurídicos anuláveis, eles produzem efeitos ou não? Até quando eles produzem efeitos, meu povo? Até sentença judicial predizer o contrário. Então, um ato praticado por um jovem de 16 anos, um contrato de locação que ele celebra, esse contrato de locação celebrado por um jovem de 16 anos, ele tem valor jurídico, gente? Ele produz efeitos? Produz. Para sempre ele vai produzir efeitos. Até vir uma sentença judicial e falar que ele não produz mais. Esses atos jurídicos praticados pelos relativamente incapazes, eles convalescem com o tempo ou eles podem ser confirmados pelas partes? Sim, gente. Vocês estão firmes? Vocês estão entendendo? O que é essencial para que nós entendamos sobre os negócios jurídicos anuláveis, que eu não sei se isso foi objeto de discussão aqui, na aula que aconteceu há 1 ou 2 horas atrás. A gente entender que os atos jurídicos anuláveis, eles acontecem quando há vício de convencimento, vício de vontade da parte. Quais são os vícios de vontade que vão cair na prova do AB, no exame da OAB de vocês, gente? Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, e qual que é o último, gente? Fraude contra credores. O que eu quero que vocês decorem agora? Para que nós não percamos muito tempo. Que todos esses, sem exceção, eles se extinguem. A possibilidade de que eles sejam anulados, ela se esvai com 4 anos. E aí eu pergunto para vocês, esse prazo para anulação desses negócios jurídicos viciados com as falhas de vontade, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores, esse prazo de 4 anos, ele está no 205 ou no 206 do Código Civil? Não está, gente. E se não está nem no 205 e nem no 206 do Código Civil, é prazo prescricional ou é prazo decadencial? Todos os prazos prescricionais no direito civil, todos sem exceção, estão ou no 205 ou no 206. Se não está em nenhum desses artigos, não há falar em prazo prescricional. E é exatamente isso que cai na prova. Numa daquelas assertivas, o cara traz um desenho perfeito de um cenário de anulação de um ato jurídico, mas aí ele fala o seguinte, com prazo prescricional de 2 anos, ou com prazo prescricional de 4. Está tudo perfeito, só que essa palavrinha faz toda a diferença. Então eu quero que vocês gravem de uma vez por todas, de maneira indelével, para que vocês não esqueçam nunca mais que os prazos prescricionais estão ou no 205 ou no 206. Todos esses vícios do consentimento, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. 4 anos, prazo decadencial. Esses 4 anos são contados a partir de qual momento, gente? A partir da realização do negócio jurídico. Qual que é a única exceção? A coação. A coação, esse prazo de 4 anos, ele não começa a contar do negócio jurídico, mas sim a partir do momento em que se cessa a coação. Vocês têm alguma dúvida com relação a esses 6 vícios? Vocês revisaram isso na aula de hoje? Então vamos lá, gente. O que é o erro? O erro é quando você chega numa loja, ninguém te atende. Você chega e fala assim, nossa, essa bolsa é sensacional. E eu vejo aqui que o feixe dela é de ouro branco. Isso aqui é coisa maravilhosa. Eu compro.
Enganado, sem ninguém ter me ludibriado, eu compro achando que esses feixes são de ouro branco. Chegando em casa, eu percebo que esses feixes são de um metal barato. Esse ato, esse negócio jurídico, ele é anulável, prazo de 4 anos, contados do negócio jurídico, da prática do negócio. Diferentemente do dolo. O dolo, eu chego na loja, a vendedora me passa a conversa. Olha, leva essa bolsa aqui, porque os feixes dessa bolsa são de ouro branco. Eu, confiando na conversa da vendedora, compro, chego em casa e percebo que esses feixes são, na verdade, de um metal barato. Alguma dúvida com relação a erro e dolo, pessoal? Coação. Não é o que aconteceu comigo com a Arina, mas poderia ter acontecido o pai da Arina ter me obrigado a casar com ela. Se isso tivesse acontecido, eu, coagido, poderia ter me casado com a Arina. E aí eu pergunto para vocês, esse casamento, havido com tanta pressão, havido com ameaça, ele produz efeitos, gente? Até quando? Até eu me insurgir contra isso, até eu arregaçar minhas mangas e fazer, não, gente, eu só casei porque eu fui coagido. E eu posso convalidar esse casamento havido sob coação? Eu posso falar assim, não, casei mesmo, o patrimônio da moça é bom, vou querer. É possível, gente? Como? Não é o casamento putativo, meu irmão. Esse casamento, praticado sob essa ameaça, é o que vai causar o vício do consentimento, que é ensejador dessa ação anulatória de 4 anos. Em seguida, meus irmãos, eu quero que vocês diferenciem para mim lesão e estado de perigo. Vocês entendem as cheias, as diferenças entre lesão e estado de perigo e as semelhanças? Lesão em estado de perigo, gente, sempre existe um negócio jurídico que é realizado com uma discrepância muito grande entre o valor que normalmente se pratica para o valor que efetivamente está sendo concretizado ali. É um negócio, é uma cadeira que vale R$10, que está sendo vendida por R$1 milhão. Aí você vai falar assim, não, mas então qual que é a diferença? Se quando eu vejo no enunciado que existe um negócio jurídico que está sendo realizado com essa discrepância tamanha de valores entre o que vale e o valor que está efetivamente sendo praticado, eu já sei, ou é lesão ou é estado de perigo. O que vai diferenciar um da outra? O estado de perigo, gente, tem alguém morrendo. Sempre no estado de perigo tem alguém morrendo. Ao passo que na lesão, a pessoa ou é inocente e não sabe que ela recebeu por doação uma coleção de livros do Clóvis Bevilacqua que vale uma fortuna, mas ela não conhece o preço incrível que aquele negócio tem e vende por uma jujuba e uma mariola. Vende a preço de banana. Ou então, ela simplesmente vende porque ela precisa para pagar as contas dela. Então, em estado de necessidade, ela faz uma venda completamente desarrazoada com as balizas de mercado. O último elemento que eu quero trazer para vocês, nesse rol dos vícios de vontade, é a fraude contra credores. Eu tomei um dinheiro emprestado seu, eu tenho que pagar isso dentro de um prazo, eu sei que eu não consigo te pagar, e eu só tenho um imóvel que eventualmente garantiria uma execução sua, uma ação de cobrança. O que eu faço para fraudar uma possível ação de cobrança sua ou uma possível execução? Antes que você me execute ou antes que você me cobre judicialmente, eu pego esse único bem que eu tenho e transfiro ele, dissipo, para que esse bem não seja alcançado, por exemplo, por uma penhora. Como é que nós estamos aí? Também? Pode seguir? O que mais que eu quero que vocês entendam, gente? Tá. Se o Código Civil fala que o ato jurídico, que o negócio jurídico é anulável e não fala o prazo, qual que é o prazo, gente? 2 anos. 2 exemplos, gente, de negócios jurídicos anuláveis que o Código Civil fala que é anulável, mas não traz o prazo. A doação do cônjuge ao namorado, a doação infiel,
a doação ao cônjuge adúltero. Então, se eu sou casado com a Arina e estou lá, e me engracei pela fortuna da professora Bruna. E aí eu pego lá uma fazenda minha e dou para a Bruna. Essa doação, gente, é anulável e o prazo para anulação dessa doação é de 2 anos. Qual que é um outro caso que, inclusive, foi dúvida de uma das nossas colegas que participou conosco do Maratonando. Eu me lembro que houve uma pergunta e a pessoa me perguntava o seguinte: professor, como é que é aquela história mesmo da anuência do cônjuge para poder vender bem particular? Eu acho que essa dúvida não era só dela, pode ser que mais alguém de vocês tenha ficado duvidoso ou duvidosa com relação a essa questão, e eu quero que nós entendamos isso agora de uma vez por todas. Se eu sou casado com a Arina, pelo regime da comunhão parcial de bens, e eu já tenho um patrimônio que foi adquirido muito antes de que eu conhecesse a Arina. Apesar disso, apesar de ser bem particular meu, de ter sido adquirido antes do início da minha sociedade conjugal com a Arina, se eu quiser vender esse bem, mesmo depois do casamento, eu preciso sim da anuência da Arina. Isso no regime da comunhão parcial de bens. Se eu e a Arina estivermos casados sob o regime da separação de bens, aí por óbvio que eu não preciso de anuência da Arina. Vocês entenderam isso? Essa diferença que há entre o regime da comunhão parcial de bens e o regime da separação de bens, para essa questão da possibilidade de que se venda um imóvel, por exemplo, sem a anuência do cônjuge? Ficou claro para você, Nanda? Essa era a sua dúvida, não era? Então, é possível que uma pessoa casada sob o regime da comunhão parcial de bens precise sim da anuência do esposo ou da esposa, ainda que queira alienar, ainda que queira vender um bem particular. Você pensa, não, professor, mas se a pessoa não quiser dar anuência? Aí você procura o judiciário e o juiz vai suprir essa falta dessa aquiescência, essa falta da outorga uxória. Agora, não confundam isso. Regime da separação de bens, existe entre eu e a Arina um muro. A gente vai seguir a nossa vida com toda a plenitude, mas entre a minha vida patrimonial e a vida patrimonial da Arina, existe uma barreira que é intransponível entre nós dois, e eu faço da minha vida patrimonial o que eu quiser. Alguma dúvida com relação a isso, meus irmãos? Vou passar a bola para o professor João Augusto, antes que